Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos hoje para a nossa primeira aula de física, que é sobre um assunto que já foi visto em sala de aula, que é sobre as escalas termométricas, tá? Vamos ver hoje 3 escalas termométricas: a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. E como fazer a conversão entre essas escalas, que é você ter uma temperatura em Celsius, transformar em Fahrenheit, ou vice-versa. Tem uma temperatura em Kelvin, transformar em Celsius e vice-versa, tá? Bom, a escala Celsius, ela foi criada por Celsius. É uma escala que também ela é chamada de centígrada ou centesimal, tá? Porque ela é dividida em 100 partes fixas. É uma escala utilizada na maioria dos países, inclusive aqui no Brasil, certo? Como foi que Celsius, então, fez a sua escala? Ele utilizou, gente, algo muito simples do nosso dia a dia, que é a água. Então, no seu primeiro ponto, ele tentou descobrir o ponto de fusão da água, utilizando gelo, certo? Então, ele utilizou um instrumento com um bulbo, dentro do bulbo uma substância que nos lembra um termômetro, certo? E fez a marcação no bulbo e chamou aquela temperatura de 0 graus Celsius, tá? E para o segundo ponto na sua escala, ele verificou o ponto de ebulição da água, certo? Então, ele utilizou mais uma vez o bulbo, dentro do bulbo uma substância, tá? E a partir do momento do quanto que essa substância subiu aí dentro do bulbo, verificando o ponto de ebulição da água, que é quando ela começa a ferver, ele chamou então aquela temperatura ali de 100 graus Celsius. Então, ele fez a sua escala partindo do 0 graus, ponto de fusão da água, até os 100 graus, ponto de ebulição da água. O próximo a criar a escala termométrica foi Fahrenheit, criado por Daniel Gabriel Fahrenheit. A sua escala é dividida em 180 pontos, que parte do 32 até o 212 Fahrenheit, que também significa o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água, tá? Fahrenheit fez o seu experimento utilizando, gente, não só água, mas sim, para o ponto de fusão, né, a sua temperatura mínima, água com cloreto de amônio, certo? Então, verificando aí a fusão da água com cloreto de amônio, ele determinou que aquela temperatura seria de 32 graus Fahrenheit. E para os 100 Fahrenheit, ele determinou que seria a temperatura do corpo humano. Simples. 32, água com cloreto de amônio, temperatura de fusão da água com cloreto de amônio. E para os 100 graus, temperatura do corpo humano. A nossa próxima escala é a escala Kelvin, tá? Criada por William Thomson, o Lord Kelvin. A escala Kelvin, gente, ela varia da temperatura de 273 Kelvin, que é o ponto de fusão aí do gelo, a 373 Kelvin, que é o ponto de ebulição da água. Além disso, Kelvin idealizou, né, descobriu através de experimento a temperatura 0 Kelvin, o chamado zero absoluto. Em um experimento, Kelvin percebeu que, ao diminuir a temperatura de um determinado gás, né, diminuía também uma parte de 273 do seu valor inicial, ou seja, do seu volume inicial, certo? Então, ao realizar esse experimento, Kelvin percebeu que, em um determinado momento, o volume seria nulo, ou seja, o movimento vibratório das moléculas era mínimo. Então, essa temperatura, Kelvin chamou então de zero absoluto, ou seja, o 0 Kelvin. Bom, relacionando as escalas, temos o seguinte: para o ponto de fusão do gelo, temos 0 graus para Celsius, 32 para Fahrenheit e 273 para Kelvin. Já com o ponto de ebulição, temos 100 graus para Celsius, 212 para Fahrenheit e 373 para Kelvin. Relacionando essas escalas termométricas, podemos então encontrar as fórmulas de conversão entre elas. Vamos aqui verificar como é que acontece essas conversões, através de quais fórmulas. Eu tenho aqui uma relação da escala Celsius, partindo do 0 ao 100 graus, da escala Kelvin,
de 273 a 373, e da escala Fahrenheit, de 212, de 32 a 212. Entre essas escalas, estamos colocando aqui uma temperatura qualquer, que eu chamei de C para Celsius, K para Kelvin e F para Fahrenheit. A partir disso, vamos fazer uma relação da parte de cada temperatura com o todo, tá? Para poder, então, encontrar essas fórmulas. Ó, vamos chamar de 1 a diferença entre o ponto final e o ponto inicial da temperatura Celsius, tá? Que é do 100 menos o 0. Chamar de 2 a diferença entre essa temperatura qualquer em Celsius e a sua temperatura inicial, que é 0. Chamar de 3 a relação entre o ponto final de Kelvin, 373, e o seu ponto inicial, 273. Chamar de 4 a temperatura qualquer em Kelvin, menos o 273, que é a sua temperatura inicial. Chamar de 5 a temperatura final de Fahrenheit, 212, menos a sua temperatura inicial, 32. Chamar de 6 a temperatura qualquer em Fahrenheit, menos a sua temperatura inicial, que é o 32. Fazendo a relação da parte de cada temperatura com o todo, temos o seguinte, ó. Para Celsius, 2 sobre 1. Para K, 4 sobre 3. Para Fahrenheit, 6 sobre 5. Fazendo as devidas substituições, temos temperatura em graus Celsius menos 0, 100 menos 0, né, que é a parte sobre o todo. Temperatura em Kelvin menos 273, 373 menos 273, ou seja, a temperatura final, menos a temperatura inicial em Kelvin. Para Fahrenheit, temos a temperatura qualquer em Fahrenheit menos a sua temperatura inicial, que é o 32, tá? E temos a final, que é a 212, menos a sua temperatura inicial, que é o 32. O que vamos fazer agora? Fazer subtrações quando possível, certo? Com todos os denominadores. E vamos ter o seguinte, ó. C sobre 100. K, que é a temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 100. F menos 32 sobre 180. Podemos facilitar ainda mais? Sim. Como? Simplificando todos esses denominadores. Podemos dividir todos eles por 20. Então, temos o seguinte, ó. C sobre 5, K menos 273 sobre 5 e F menos 32 sobre 9. Como eu encontrei o 5 e o 9, 100 dividido por 25, 180 dividido por 29. Chegamos, gente, a uma relação aqui, uma fórmula que já conhecemos, que já vimos na sala de aula. Ou seja, C sobre 5, temperatura em graus Celsius, sobre 5, temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5, temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9, tá? A partir dessa relação aqui, podemos extrair aqui as fórmulas para poder ser aplicada nas conversões. Ó, a primeira que vamos ver é a de Celsius para Kelvin, ou a conversão de Kelvin para Celsius. Extraindo lá da relação inicial, C5, temperatura em graus Celsius sobre 5, igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Posso simplificar mais ainda? Sim, como? 5, temos denominadores aqui comuns, né? Então, 5 dividido por 5, 1, né? Então, teríamos aqui denominador 1 para os dois casos. Então, podemos cortar aqui, né? E ter a seguinte fórmula. C igual a K menos 273. Quando eu vou utilizar essa fórmula? Gente, utiliza-se essa fórmula quando a questão te der a temperatura em Kelvin e solicitar que você descubra como é essa temperatura em graus Celsius, tá? Então, aplica-se C, que é a temperatura em graus Celsius que você quer descobrir, igual a temperatura em Kelvin, que a questão vai te dar, menos 273. E se a questão te der a temperatura em graus Celsius e te pedir em Kelvin, você utiliza K igual a C mais 273, certo? A questão sempre vai te dar uma temperatura, vai estar te pedindo outra temperatura. Então, te deu Celsius e quer que você descubra ela em Kelvin, K igual a C mais 273, tá? A próxima que vamos ver é a conversão em Celsius para Fahrenheit, ou Fahrenheit para Celsius.
pegamos lá a fórmula da relação inicial, C sobre 5, ou seja, temperatura em graus Celsius dividido por 5 igual a temperatura em Fahrenheit dividido por... temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Quando utilizar essa fórmula, quando a questão te der a temperatura em graus Celsius e te pedir em Fahrenheit, ou quando ela te der a temperatura em Fahrenheit e te pedir em graus Celsius. Serve tanto de Celsius para Fahrenheit como de Fahrenheit para Celsius. A nossa próxima conversão é de Kelvin para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Kelvin. Então, pegando lá da relação inicial, temos o seguinte, ó. F menos 32 sobre 9 para Fahrenheit, K menos 273 sobre 5 para Kelvin. Então, se a questão te deu Fahrenheit e te pediu Kelvin, tu vai utilizar essa fórmula. Ou se a questão te pediu Kelvin e te deu Kelvin e está pedindo Fahrenheit, utiliza-se também essa fórmula, ok? Ó, temos aqui um exercício que tem no livro de vocês, certo? E que eu trouxe aqui para a gente aplicar todas essas fórmulas que descobrimos agora, que aprendemos agora, né? A questão ela diz o seguinte, ó. A temperatura normal do corpo humano é em média de 36 graus Celsius. Expresse essa mesma temperatura nas escalas Kelvin e Fahrenheit. E, ó, ela te deu Celsius e quer em Kelvin e também em Fahrenheit. Vamos fazer um passo a passo aqui para vocês. Ó, já que a questão te pediu Kelvin, qual fórmula utilizar? Kelvin igual a temperatura em graus Celsius mais 273, certo? Substituindo na fórmula, temos K de Kelvin igual a 36, que é a temperatura em graus Celsius que a questão te deu, mais 273. Esse 273 é o da fórmula, certo? 36 mais 273, temos 309 Kelvin. Então, isso quer dizer que quando a temperatura é de 36 graus Celsius, equivale a 309 Kelvin. Para Fahrenheit, a questão, a fórmula ela é um pouquinho maior, tá? Temos aí a relação de C sobre 5, ou seja, temperatura em graus Celsius sobre 5, igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. O que é que vamos fazer aqui? Onde tiver C, que é de graus Celsius, vamos substituir por 36, que é o número que a questão lhe deu. Então, ó, 36 sobre 5, F menos 32 sobre 9. O próximo passo é multiplicar, né? Ó, 5 vai multiplicar por F menos 32 e 36 vai ser multiplicado por 9. Teremos o seguinte, ó, 5... F menos 32 igual a 36 vezes 9, que multiplicando temos 5F menos 160 igual a 324, certo? Vamos fazer aqui o menos 160, que está na esquerda, ele vai para o lado da direita. Vamos isolar aqui 5F igual ao 324. O 160 que está subtraindo, ele desce, somando, tá? Então, temos 5F igual a 324 mais 160, que é igual a 5F, igual a 484, certo? Para descobrir aqui o valor final, vamos isolar F, que é a temperatura em Fahrenheit, tá? 484 dividido por 5, temos como resultado 96,5 Fahrenheit. Então, gente, 36 Celsius equivale a 96,5 Fahrenheit. E 36 Celsius equivale a 309 Kelvin. Ok? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o assunto, tá? Que vocês tenham gostado da aula. Estudem. Utilizem o slide para responder o vídeo para responder as atividades do livro. Qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima aula. Tchau, tchau.